Existe uma pergunta que praticamente todo homem já fez pelo menos uma vez na vida. Será que a minha testosterona ela tá alta? E normalmente a internet ela responde da pior forma possível se você for buscar isso, sem embasamento científico nenhum, falando um monte de baboseira e abobrinha. Alguns dizem que se você tem barba grande, a sua testosterona está alta. Outros falam que é pela voz grossa. Outros juram que é pelo tamanho do músculo. Mas a realidade é muito diferente e muito mais interessante do que isso. Hoje nós vamos fazer uma tier list definitiva com 35 sinais físicos e mentais associados à sua testosterona alta. Alguns são fortemente apoiados pela ciência, outros fazem parte da famosa Bro Science, aquela observação prática que muitas vezes aparece antes mesmo dos estudos e que normalmente estudos, geram incentivos para se fazerem estudos. E tem algo importante que este vídeo ele será analisado através da lente prometabólica que nós falamos sempre aqui nesse canal. Ou seja, não vamos olhar apenas para a testosterona no exame, vamos olhar para a produção de energia, função tireoidiana, sensibilidade androgênica, metabolismo, nutrição e, obviamente, o desempenho real disso no seu organismo. Porque um homem ele pode ter 900 nanogramas desse litro de testosterona e agir como se tivesse 300, enquanto o outro pode ter números medianos e apresentar praticamente todos os sinais de alta androgenicidade. Então, pega papel e caneta, porque no final desse vídeo você poderá se autoavaliar e descobrir, basicamente, aproximadamente, em qual nível você realmente pode estar. E um aviso: alguns sinais que a maioria acredita serem importantes vão decepcionar vocês, enquanto outros que quase ninguém comenta e são extremamente reveladores. Então, a gente vai começar da base da pirâmide, dos mais bro science fracos atualmente, e vamos subir até o topo, que são os melhores. Então vamos começar pelo bro science. Esses aqui são os sinais que todo mundo comenta no churrasco, mas que na prática não dizem quase nada sobre os seus níveis reais de testosterona, principalmente, grava essa palavra, depois da sua puberdade. E o primeiro que nós vamos falar é sobre o tamanho do pênis. Basicamente, todo homem secretamente já pesquisou isso no Google às 2 da manhã, se testosterona aumenta o pênis. A real é, o tamanho do pênis ele é determinado majoritariamente durante o desenvolvimento fetal e a sua puberdade. O processo de puberdade tem uma grande influência no tamanho do pênis. E também, grande parte disso, pela ação do DHT, da dihidrotestosterona. Depois disso, a sua testosterona ela pode dobrar, triplicar e basicamente o seu pênis vai continuar exatamente do mesmo tamanho. Então, depois da fase adulta, na puberdade, sim, a testosterona e o DHT influenciam no tamanho do pênis. Depois da puberdade, não influenciam em nada. Então, indo para o próximo, pombo de Adão proeminente, o famoso gogó grande. Sim, a cartilagem da nossa laringe ela cresce com a testosterona. Então, durante a puberdade, se você desenvolve gogó, é porque você teve um bom desenvolvimento, assim como a questão do pênis, um bom desenvolvimento de testosterona na puberdade. Porém, depois da puberdade, ter um pombo de Adão grande ou pequeno não muda nada nos seus níveis hormonais. É uma questão de desenvolvimento na sua fase de crescimento. Então, depois de adulto, pombo de Adão grande não significa nada em relação a níveis de testosterona. Simplesmente fala algo a respeito do seu desenvolvimento na puberdade. Terceiro, caninos mais longos, homens que têm dentes caninos maiores. Esse aqui é quase arqueológico, e sim, a testosterona ela já teve influência no tamanho dos seus caninos. Só que isso foi muito mais relevante há centenas de milhares de anos atrás, quando nós usávamos os nossos dentes para combate, por exemplo. Hoje, hoje já não tem tanta associação. Hoje você não vai morder ninguém e não é utilizado durante o nosso processo evolutivo. É simplesmente um vestígio que ficou da nossa evolução. Então não tem indicador nenhum em relação aos seus níveis de testosterona, caninos longos. Agora, pelos pubianos, barras corporais extremos. Esse aqui também. Isso aqui é importante você não confundir. Por quê? Aqui eu não estou falando de pelos corporais em gerais que vão vir mais para frente nesse tier, que seriam, cadê eles aqui? Que seriam esses aqui. Vamos falar mais para frente sobre isso. Aqui nós estamos falando do extremo, tipo aquele cara que parece ter saído do filme do Pé Grande, o Tony Ramos. Quando passa de tenho pelo corporal saudável para se eu quiser cortar esses pelos eu preciso de uma tosa profissional.
Isso geralmente está mais ligado à sensibilidade genética e DHT do que necessariamente a níveis de testosterona altos circulantes. E isso, inclusive, pode ser até um sinal de desregulação, dependendo do contexto. Então, excesso de pelo corporal não significa testosterona alta. Só que nisso nós estamos falando de extremidade. Nós vamos explicar sobre a questão do pelo normal. Agressividade constante, uma pessoa que vive constantemente agressivo, irritada. E esse aqui vai traiçoeiro, porque muita gente associa agressividade crônica com testosterona alta. Mas quando nós entendemos de metabolismo, nós sabemos que isso é sempre um sinal de desregulação por conta de cortisol elevado, sono ruim, inflamação alta. Então, homens com testosterona alta e saudável tendem a ter mais confiança, mais calma e não têm irritabilidade constante. Uma associação interessante que foi pesquisada e entendida é que quando um leão ele tem dominância de território, ele é mais calmo. Ele age com agressividade nos momentos que ele precisa. Agora, os seus rivais, quando eles estão sem habitat, estão em terrenos hostis, eles vivem agressivo o tempo todo. Então, a mesma agressividade, ela tem origens completamente diferentes. A agressividade de uma testosterona alta, ela é relacionada à busca, a conquistas, e não é uma agressividade de raiva. A não ser que ele precise proteger a família, ele precise atuar em um momento de defesa pessoal ou algo assim, ele utiliza isso. Mas o autocontrole, ele está muito relacionado à testosterona alta. Agora, a falta de testosterona também está relacionada à falta de autocontrole. E agora nós vamos subir para o tier de efeitos colaterais e não troféus. Esses aqui, eles existem por causa sim da testosterona e por causa do DHT, mas não são necessariamente positivos do ponto de vista metabólico. Às vezes, são só manutenção do seu sistema. O seu corpo fazendo um processo de manutenção e você acredita que você está com a testosterona alta, mas não. É só o seu corpo fazendo a manutenção dele normalmente. E esse aqui vai chocar muita gente. Então, desse tier, o primeiro que a gente vai falar é sobre a sudorese excessiva e aumentada. Homens com testosterona alta tendem a suar mais, isso é um fato, soam com mais facilidade. Mas o homem suar excessivamente uma cachoeira, ao ponto de precisar trocar de camisa 3 vezes por dia, isso são efeitos colaterais de um metabolismo mal otimizado. Então, isso não é positivo. Isso é algum processo inflamatório que o seu corpo está rejeitando e tentando expulsar. Próximo, odor corporal mais forte. Segue a mesma lógica da sudorese. Existe uma relação, sim, entre androgênios e o odor corporal. O homem que tem testosterona alta e DHT ele tem um cheiro mais forte, mas existe uma diferença entre um cheiro de homem que acabou de treinar, que tem um cheiro um pouco mais forte, que não seja desagradável, é o cheiro que, por exemplo, o cara que ele é casado, que ele namora, a mulher dele, por alguma razão, ela gosta desse cheiro, ela sente o cheiro da pele dele, se atrai por isso, que são os feromônios, que é o contrário, por exemplo, do cheiro que incomoda as pessoas no elevador. Não é sobre esse cheiro desagradável. É o cheiro natural do corpo. Se tem um cheiro desagradável, é justamente efeitos colaterais de um metabolismo mal otimizado e inflamado. Agora, o odor corporal que você sente se você cheira a pele dessa pessoa quando você está próximo e que, na grande maioria das vezes, atrai muito a parceira, a namorada, a esposa, por conta dos feromônios, esse é um cheiro de hormônio testosterona. Então, se você tem um cheiro que incomoda, um cheiro ruim, isso é inflamação e não hormônio. O próximo, oleosidade da pele. O DHT, ele aumenta a produção de sebo. Então, uma pele oleosa pode ser sim um sinal de atividade androgênica elevada. Só que você tem que prestar atenção em algumas questões. Se eu apresentar nesse vídeo vários sinais de testosterona alta e você não tiver pelo menos uns 5 desses, ou até mesmo você vai, faz o exame de testosterona e consta que a sua testosterona livre, a sua total e o seu SHBG estão desregulados e você não tem testosterona alta, é por conta que a pele oleosa sozinha, sem nenhum outro sinal de testosterona alta, é desregulação metabólica, excesso de produção de sebo, por conta ou de genética da sua pele, que produz muito sebo. Então a gente vê, por exemplo, mulheres que têm um excesso de oleosidade muito grande e não têm testosterona elevada. Mas também, quando um homem ele tem testosterona mais elevada, ele tem tendência a ter uma pele mais oleosa. Só que
preste atenção que pode ser efeitos colaterais de metabolismo também. O próximo é a acne. Acne não é um bom marcador de testosterona alta. Tem mulher com testosterona baixíssima e acne severa, e tem fisiculturista que está até a tampa de anabolizante e tem uma pele impecável. Não pode dizer que não existe relação, existe sim relação, mas ela é fraca e ela é dominada por outros fatores. Por exemplo, a genética para se ter acne, inflamação é muito mais predominante, a inflamação. Principalmente se você tem acne que demonstra inflamação, acne irritada, aquela acne vermelha, isso não é hormonal. E se é hormonal, é uma desregulação de metabolismo que gera uma alteração metabólica e isso produz excesso de sebo e gera inflamação de acne. Então, os três principais fatores para excesso de acne é inflamação e má alimentação. Então, se você tem acne e está pensando, deve ser minha testosterona alta, calma lá, que provavelmente é o seu intestino que está totalmente zoado por conta da sua alimentação. E se você corrigir essa alimentação, essa acne vai sumir e a sua testosterona vai ficar mais alta ainda. O próximo, queda de cabelo. Esse aqui gera uma confusão absurda. E tá cheio de nego na internet falando, eu tô ficando careca, eu devo estar explodindo de testosterona. E não necessariamente, porque a calvície masculina depende muito mais da sensibilidade do seu folículo capilar em relação ao seu DHT, o que é determinado pela sua genética, ao invés da quantidade de testosterona que está circulando ali. Existem estudos onde homens recebem doses altíssimas de esteroide e continuam com o cabelo intacto. E adolescentes que têm os maiores níveis de testosterona da vida deles não ficam careca. E quando você compara e entende, você vê que hoje em dia está cheio de adolescente com queda capilar, desesperado com isso, eu vejo isso constantemente, e com níveis de testosterona de 200, 300, então não tem relação direta quase nenhuma. Tem uma relação com DHT, mas algo muito mais prolongado, que provavelmente nem vai surtir tanto efeito na sua vida. Então, na mesma questão da acne, queda capilar tem muito a ver com o metabolismo. Em 99% dos casos é relacionado a metabolismo e os outros 1% é relacionado à genética. E as pessoas não têm dimensão disso e acham que tudo é genética, toma finasterida e destrói a saúde. Agora nós vamos subir para os reais, sinais reais, mas que perdem força quando estão sozinhos. E aqui começa a ficar interessante, porque esses sinais eles têm uma correlação real com a testosterona, mas principalmente durante a puberdade. Ou eles só fazem sentido quando são combinados com outros fatores, e precisa ter um entendimento deles. Alguns desses é importantíssimo analisar, porém tem que analisar da forma correta. E nós vamos começar falando da ereção matinal frequente. Esse aqui, ele é real, porém você vai precisar entender e analisar ele, porque não é sobre quantas vezes você tem ereção, é sobre uma frequência contínua e consistência dessas ereções. Mano Albino, o que significa? Basicamente, ereções matinais com regularidade, na prática clínica, é um dos indicadores indiretos mais usados para avaliar se o seu sistema hormonal está funcionando adequadamente, porque depende de um eixo hormonal noturno saudável. Agora, o cara que ele tem ereção matinal na segunda-feira e depois ele só vai ter na sexta-feira de novo, esse cara ele tem uma alteração hormonal sugestiva grave. Por quê? O ideal é que esse cara ele tenha todos os dias ou deixe de ter no máximo ali uma vez, duas vezes na semana. Mais do que isso já começa a ser um indicador de uma alteração de testosterona. Aí tem o indivíduo em que ele só tem na segunda-feira e ele tem várias vezes por dia, e isso chega até a incomodar ele. Isso também é alteração metabólica, principalmente relacionado ao cortisol, uma alteração hormonal, provavelmente provinda de cortisol, onde essa pessoa ela tem pico de testosterona num dia e depois isso cai. Então, preste atenção na sua ereção matinal e na frequência que você tem ela. Então, se você tem ela constantemente, todos os dias, ótimo, excelente, é um bom indicador de que o seu eixo hormonal está saudável. E esse, vamos supor, da lista aqui, é um dos mais importantes de se analisar. Existem outros tão bons quanto, mas ele tem uma importância muito grande você perceber isso todos os dias. O próximo, tamanho testicular. Então, você ser sacudo. Aqui, muita gente vai ficar chocada em relação a isso, mas o tamanho dos testículos tem sim relação com testosterona e é importante
saber entender isso. Só que não somente relação com testosterona. Porque, por exemplo, fisiculturistas que têm testosterona na tampa, porém de via exógena, eles têm testículos atrofiados. Aí você pensa, como que é possível ter uma testosterona alta e não ter o efeito dela no testículo? Por conta que o testículo grande não é simplesmente testosterona, mas também tem via de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele é responsável pela produção e a saúde dos seus espermatozoides. Então, a qualidade da sua fertilidade está ligada ao FSH. Então, a pessoa que ela tem o testículo grande, sim, ela produz mais testosterona, mas principalmente ela tem mais produção de espermatozoide e por isso que ela tem um testículo grande. Então, tem sim a associação à testosterona, porém está mais ligada à produção de espermatozoide e à fertilidade desse indivíduo do que necessariamente a um efeito da testosterona isoladamente. O próximo é a relação que chama-se relação 2D-4D. O que é isso, Mano Albino? Relação 2D-4D, ela é fascinante porque ela é estatisticamente muito forte em relação à testosterona, que são homens que têm o dedo anelar mais longo do que o indicador. Então, esse dedo aqui ele é mais longo do que o indicador. E indivíduos assim, eles tendem, quando feitos em estudos populacionais, a ter melhores marcadores de performance atlética e reprodutiva. Só que aqui é importante, existe um mas, e um mas muito importante, que é essa proporção ela é definida no útero do indivíduo, no útero da mãe desse indivíduo. Durante o desenvolvimento dele fetal, se a mãe foi uma mãe que se cuidou muito bem, entregou micronutrientes, se alimentou muito bem, cuidou da saúde hormonal dela, que consequentemente gera efeitos na criança, esse indivíduo ele vai ter um desenvolvimento na vida adulta com maior produção de testosterona, um desenvolvimento melhor fetal e na vida adulta. Porém, não necessariamente esse indivíduo que agora tem a mão desse jeito, ele vai estar com testosterona alta por causa dessa mão dele. Ele tem uma predisposição, uma genética a ter essa testosterona sim, só que isso não significa que nesse momento ele vai estar. Ele tem uma genética boa para testosterona alta. Essa relação 2D, 4D mostra que ele tem uma boa genética a ter testosterona alta. Só que não significa que ele está com a testosterona alta, porque é um marcador genético, igual tamanho peniano, igual gogó. Esse tem uma relação mais forte ainda do que os outros dois aqui. Porém, não necessariamente significa que esse indivíduo está com testosterona alta. Ele pode ter um bom ambiente durante o desenvolvimento fetal, só que esse indivíduo na vida adulta, ele cagou o estilo de vida dele, o ambiente dele, e a saúde hormonal dele colapsou. Mas ainda assim, ele tem esse marcador, ele tem esse QR Code no corpo dele, que mostra que ele tem uma boa genética para ter uma boa testosterona, mas ele precisa cuidar disso e alimentar isso. Então, se ele não faz esse ambiente ser positivo, mesmo que a mãe dele se cuidou muito e entregou essa possibilidade dele ter muita testosterona, se ele não cuidar disso, essa relação não significa nada. Agora, se ele cuidar, provavelmente ele vai ter excelentes níveis de testosterona. O próximo são pernas longas, que está mais relacionado à altura. A perna longa em si só, sem o resto dos outros combos que nós vamos falar aqui, não significa muito. Tem um fator genético muito grande, porém faz parte de uma peça de um conjunto. Então, que são, eu já vou colocar todos eles aqui para você entender, que é a perna longa, desenvolvimento de musculatura de ombro, tamanho das mãos, tamanho do nariz e tamanho dos pés. Então, basicamente, algo que todos esses fazem parte do seu desenvolvimento durante a puberdade. Então, o indivíduo em que ele tem não só o comprimento, mas a densidade óssea bem desenvolvida na adolescência, musculatura, então a largura dos ombros, tamanho das mãos, tamanho do nariz, que faz parte de uma musculatura, e tamanho dos pés, indicam um bom nível androgênico durante o desenvolvimento. Agora, isso na vida adulta não significa nada. O cara depois de adulto, se ele tomar testosterona ou se ele aumentar a testosterona dele, o pé não cresce, o nariz não cresce, a mão não cresce, enfim. Você não vai aumentar isso durante a sua vida adulta se você tiver bons níveis de testosterona. Agora, durante a sua fase de desenvolvimento, se você trabalhar em cima disso, se você trabalhar em cima de cuidar dos seus hormônios, provavelmente você vai desenvolver ombros maiores, mãos maiores, nariz, pé. Então tem uma relação, só que relacionada mais à sua parte de desenvolvimento na adolescência.
O próximo é chamado de wingspan, que são as envergaduras do braço, que tem associação com isso também. É o mesmo fator. É exatamente o que nós falamos em relação a todos os outros. Envergadura se encaixa aqui também. E um outro que se encaixa com isso também é chamado de brow ridge, que é essa arcada superciliar na sobrancelha, que é a pessoa que tem uma testa um pouco saliente, meio Neandertal, que também, junto com todos esses, são indicadores de puberdade, de bom desenvolvimento na puberdade. Agora nós vamos subir para os que realmente têm uma importância muito maior, que são sinais fortes de testosterona. E o primeiro deles é confiança comportamental e assertividade. Isso aqui é importante você não confundir com o que a gente falou aqui em relação à agressividade. A confiança, nós estamos falando de uma calma e assertividade nas tomadas de decisão. Aquela pessoa que ela entra numa sala e ela não precisa performar para demonstrar status, ela simplesmente ocupa o espaço e sem se preocupar com isso, ela chama atenção com essa confiança e essa estabilidade que ela tem, que é a masculinidade do homem. Então, o efeito de que eu não preciso me aparecer, falar quem eu sou e me mostrar, a minha presença, a minha postura mostra uma estabilidade e cria respeito nas pessoas. Isso está muito relacionado a altos níveis de testosterona, porque essa correlação entre testosterona e comportamento social dominante, ela sempre existiu na nossa evolução, sempre foi necessária. Só que a confiança ela também é treinável e situacional, por isso que ela não vai aqui. Um cara ele pode ter a testosterona extremamente baixa, só que treinar para parecer que ele tem muita autoconfiança. Agora, se é uma questão mais natural desse indivíduo, ele se porta assim naturalmente, ele, sim, provavelmente ele tem bons valores de testosterona. Agora, se ele treinou para ficar assim, não necessariamente. O próximo é mandíbula larga e ossos da face bem desenvolvidos. Então, a pessoa que ela tem um rosto marcado, seja um rosto largo, seja um rosto mais comprido. Então, um desenvolvimento facial chamativo, grande. Durante a puberdade é um excelente indicador, porque a testosterona literalmente alarga a face, especialmente a região da mandíbula, e por isso que rostos quadrados são associados a alta exposição androgênica na adolescência. Existem alterações durante o desenvolvimento na vida adulta do rosto, e é por isso que ele não ficou aqui. Existem estudos que estão sendo desenvolvidos sobre isso, mostrando que conforme você melhora o perfil androgênico do seu corpo, você também tem efeitos em um certo período da vida adulta, mesmo depois de você ter passado da puberdade. O próximo é a voz grave. A testosterona, igual nós falamos, ela trabalha na via de crescimento da laringe. Então, ela aprofunda a voz durante a puberdade e depois a voz se estabiliza. Embora ela flutue um pouco em fatores como cansaço, estresse e hora do dia, isso é real e documentado. Pessoas, por exemplo, que tomam testosterona na vida adulta, elas podem desenvolver o rosto maior e engrossar mais a voz. Isso é um fato. Por isso que ele não está aqui na parte de baixo, ele está um pouco acima. Por quê? Se você toma testosterona ou sobe os seus níveis de testosterona um pouco para níveis perto do suprafisiológico, você desenvolve os ossos da face e engrossa mais a sua voz também. O próximo, trapézio e pescoço desenvolvidos. E aqui vai ficando mais interessante. A região do trapézio e pescoço ela tem uma densidade altíssima de receptores androgênicos. O próximo, barba cheia e crescimento de barba rápida. Diferente da maioria dos sinais faciais, a barba ela continua respondendo a testosterona e DHT mesmo na vida adulta. Se uma pessoa ela tem bons receptores de testosterona no rosto e ela tem boa sensibilidade ao DHT também no rosto e ela está com testosterona alta, ela vai ter um bom volume de barba. E se ela está com testosterona baixa, essa barba vai demorar a crescer. Mas se ela tiver com testosterona alta, a barba cresce, o volume aumenta, enfim, tem resposta direta. E tem homens que têm testosterona alta, mas simplesmente não têm receptores aqui. Resumidamente, testosterona tem influência na sua barba, sim, só que tem muito fator genético também. O próximo são os pelos corporais, no peito e nas costas. Segue a mesma lógica da barba, exatamente a mesma lógica, continua respondendo na sua vida adulta. E agora nós vamos aos sinais mais fortes, que são esses aqui. Primeiro de todos, esse você tem que prestar bastante atenção. Recuperação rápida de treino. Isso é um sinal silencioso que pouquíssimas pessoas comentam, mas que é gigantesco e principalmente pessoas que
tomam anabolizante percebem isso com uma facilidade muito grande. Por quê? A testosterona ela acelera diretamente a síntese proteica e a reparação muscular. Então, se você treinar pesada e em 24 horas, 48 horas já está praticamente recuperado, sem dor excessiva, isso é um sinal de atividade androgênica alta e sinal de que o seu metabolismo está funcionando muito bem. Porque a recuperação também depende da sua tireoide, do sono e da disponibilidade energética, de como você se alimenta. Porém, se você tem testosterona baixa, você vai treinar e vai passar 48 horas e você ainda vai estar com dor muscular ainda. Então, se isso está acontecendo, a probabilidade da sua testosterona não estar boa é grande. E isso pode ser, por exemplo, mas é porque provavelmente eu durmo mal. E se você dorme mal, você vai ter testosterona baixa. Mas é provavelmente por causa da minha dieta, que eu não como muitos micronutrientes. Então você vai ter testosterona baixa. Ou, porque eu tenho uma tireoide, um hipotireoidismo. Vai ter testosterona baixa. Então, testosterona alta também está diretamente ligada ao seu sono, à sua alimentação, e por isso que está se recuperando bem do treino, beleza, seu metabolismo está ajustado e provavelmente a sua testosterona está muito boa. O próximo, libido alta e consistente. E aqui eu preciso que você note novamente, igual a questão da ereção matinal, libido alta e consistente. A palavra consistente não é sobre você ter libido alta uma vez por semana, quando você está de boa, descansado. É sobre você ter desejo sexual estável na maior parte dos seus dias e sem ter aqueles picos imensos de desejo e depois você passa por zero desejo e fica nisso toda a sua semana. A libido, ela depende diretamente de testosterona, mas também, e isso é fundamental na visão prometabólica, de função tiroidiana. Um homem pode ter a testosterona, entre aspas, normal no exame, mas a libido está baixo, porque o metabolismo está deprimido. O T3 dele está baixo, por exemplo, a testosterona dele livre está baixa, SHBG está alto, mas é um fator extremamente importante. Se você tem uma libido constantemente alta, provavelmente os seus níveis de testosterona estão altos também. O próximo, temperatura corporal alta. Esse, sem exagero, é um dos sinais pró-metabólicos mais subestimados da vista. Homens com temperaturas mais altas, acima de 36,5 graus Celsius, tendem a ter uma conversão hormonal muito mais eficiente, incluindo conversão de hormônio tiroidiano e produção de testosterona. Porque pensa assim, testosterona é como combustível, mas o metabolismo é o motor que queima esse combustível de forma eficiente. Um homem com 600 nanogramas por decilitro e metabolismo lento, mãos frias, sempre cansado, digestão lenta, podem literalmente sentir menos efeito da testosterona do que um homem, por exemplo, que está com 500, mas tem um metabolismo acelerado. E é por isso que é extremamente importante a otimização da sua tireoide também. O próximo é o indivíduo que ele alcança, esse é importante você entender, o indivíduo que ele alcança um bom nível de massa muscular, beleza, o cara treinou ali por anos, construiu um bom nível de massa muscular. E aí ele vai e consegue manter um nível de definição legal. O indivíduo que ele consegue atingir bons níveis de massa muscular, definir o físico e consegue manter isso com tranquilidade, se alimentando bem, sem se ficar se preocupando, porra, preciso fazer bulking, preciso fazer cutting. O cara que treina 3 vezes na semana, caminha ali 10 mil passos todos os dias, faz o cardiozinho dele e se alimenta bem, sem se preocupar em contar caloria, bater todos os macros, e ele mantém o percentual de gordura dele baixo, e ele mantém os níveis de massa muscular, provavelmente ele está com a sua testosterona em bons níveis e níveis estáveis. Se o indivíduo, aquele cara que, se ele sai um pouquinho da dieta dele, ele já engorda, provavelmente ele está metabolicamente, e quando eu falo metabólico eu falo em questão hormonal e testosterona, desregulado. Porque assim, durante o processo, esse cara ele vai sofrer. Então, beleza, eu preciso construir massa. Ele vai ter que treinar bastante, vai levar um tempo para chegar até isso. Isso tem envolvimento genético, então o cara que ele vai. O fato dele construir mais rápido ou mais demorado essa massa muscular ou perder gordura, a velocidade em que ele vai fazer isso está diretamente ligada à sua genética. Então, beleza. Tem gente que chega até os 45 de braço em um ano de treino. Genética. Tem gente que consegue perder gordura rapidamente, muito mais rápido que o outro indivíduo. Genética também. Agora, manutenção. Alcancei o resultado que eu queria. Manter isso. Se é um sofrimento manter isso, provavelmente esse cara está com metabolismo e hormônio bagunçado. Porque
Isso eu falo por experiência de clínica, de clinicar pacientes e experiência própria. Você ter bons níveis hormonais não é difícil agora, depois que você alcança os resultados, manter esses resultados. Se torna fácil. Você só precisa se nutrir corretamente, sem ficar loucão pensando, sem ficar com aquela paranoia pensando, nossa, eu preciso bater minhas calorias, eu preciso bater meus macronutrientes, eu preciso fazer o meu cardio, eu preciso fazer o meu treino, vira algo natural. Por quê? Porque o seu metabolismo está ajustado. Agora, se você engorda muito rápido, se você perde massa muscular muito rápido e você fica nessa bagunça, tendo que viver uma vida extremamente regradinha, senão o seu físico fica feio, é porque o seu metabolismo e a sua testosterona provavelmente está desregulado também. O próximo, agora sim, vai entrar o que a gente falou. Relação cintura-ombro. Existem estudos transculturais já feitos e é um preditor extremamente consistente de atividade androgênica e boa composição corporal, que é o indivíduo que ele tem costas largas e baixo percentual de gordura. Normalmente está ligado a bons níveis de testosterona, porque desenvolver músculos das costas é justamente por conta de alta sensibilidade androgênica e manter um percentual de gordura mais baixo também está relacionado a uma boa sensibilidade androgênica. Agora, o que acontece? Essa questão do V-frame, que falam muito, está muito relacionada também à genética. Por exemplo, eu que pratico jiu-jitsu tenho uma cintura extremamente larga por conta do exercício. Então, quem participa da Primal Academy já viu fotos do meu físico e sabe que, mesmo tendo ombros bem desenvolvidos, eu tenho uma musculatura abdominal muito bem desenvolvida também. E aqui entra um quesito extremamente importante. Desenvolvimento de músculos abdominais, mesmo que às vezes o cara, por exemplo, ele tem um percentual de gordura mais alto. Que a gente vê, por exemplo, em atletas de strongman. Eles têm BFs mais altos, porém um abdômen extremamente desenvolvido. Alta sensibilidade androgênica, a testosterona também. Então, você ter uma boa musculatura nos ombros, abdômen bem desenvolvida, está relacionado diretamente aos níveis de testosterona também. O próximo, velocidade de explosão e salto. Então, sprint e salto. Esses dois é um dos achados mais interessantes da ciência recente. Testosterona tem um efeito não genômico, ultra rápido, de recrutamento de unidades motoras. Ou seja, ela aumenta a sua explosão e velocidades em questões de segundos, sem precisar alterar os seus genes ou massa muscular. E é por isso que, em estudos, mesmo controlando altura, peso e massa muscular, homens com testosterona mais alta tendem a correr mais rápido e saltar mais alto do que homens com testosterona mais baixa, com o mesmo físico, peso, altura, enfim. Então, se você comparar dois jogadores do mesmo time, mesma altura, mesmo peso, treinando igual, um sempre chega um passo na frente. E, frequentemente, esse passo é hormonal e não necessariamente técnico. O próximo é força alta independente de massa muscular. Esse aqui, ele tem um preditor pelo mesmo mecanismo do item anterior, recrutamento neural rápido, a testosterona aumenta de forma quase instantânea, independente de qualquer mudança estrutural no músculo. Existem indivíduos, por exemplo, o bitelo, que tem uma força naturalmente absurda, que não vai sentir os efeitos dessa testosterona por conta de um mecanismo neural muito desenvolvido. Então, ele desenvolveu uma genética onde ele vai ter uma força muito grande. Agora, um indivíduo que não tem essa genética, independente de genética, quando ele está com baixa testosterona, a força cai. Quando ele está com a testosterona mais alta, ele vai sentir tanto a pegada de mão dele maior, quanto a força explosiva dele maior também. E o último, nós indiretamente já falamos ao citar o V-frame, que é manutenção de massa muscular e percentual de gordura. Esse aqui, ele é o topo absoluto da pirâmide, que é essa capacidade de manter um BF baixo com manter massa muscular. Esse combo ele exige testosterona alta e sensível e um metabolismo otimizado e uma função tireoidiana adequada também. Esse é o chefão final, porque é literalmente impossível você falsificar de forma sustentável, você viver um estilo de vida leve e conseguir manter massa muscular e percentual de gordura baixo se você não tiver hormônios otimizados. Tanto testosterona quanto hormônio tireoidiano. Fechou? Rapaziada, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. É um vídeo maior, mais denso, mas um vídeo bem clarificador também. Espero que você consiga aí tirar suas conclusões sobre se você está bem de testosterona ou não. Mas acima de tudo é importante fazer os exames para entender, porque às vezes a gente pode se enganar com alguns dos fatores, mas isso aqui são bons marcadores para você entender como que anda os seus níveis hormonais. Beleza? Então, se fez sentido para você, chamou a sua atenção e você quer fazer parte dessa comunidade, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado. Nós estamos com um cupom chamado NOVA por essa nova fase desse novo canal.
Então aproveita, esse cupom vai se encerrar agora na próxima semana. E é isso, se esse vídeo te clareou, fez sentido, se inscreve nesse canal, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.